Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Sala de Visitas. Hoje a minha convidada é a jornalista da Super Rádio Tupi e da UOL. Vamos chamar aqui a Tatiana Campbell. Lembrando que a live ela vai ficar salva. Aqui no IGTV também estará no youtuber Thiago Comunicador. E para você que está no YouTube, dê seu like, se inscreva também no Thiago Comunicador. A música para e a convidada entra. Opa, como vai? Olá, Thiago, boa noite. Bom, a minha preocupação aqui é se o meu som tá bom, a imagem tá boa para você? Tá sim, tô te ouvindo direitinho, tá me ouvindo bem? Ok. Qualquer coisa, se cair aqui, a gente parte pro 4G. Combinado. Acontece, né? Coisas do ao vivo, né? Exatamente, faz parte. Bom, mas eu quero aqui já agradecer por aceitar o convite. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Thiago, muito obrigada por estar participando aqui da sua live. Vai ser uma conversa super bacana pra gente também trocar experiências. Eu falo que o jornalismo a gente está sempre aprendendo, então tá sendo muito gratificante estar aqui. Muito bem. Olha, para começar, eu gostaria de saber, né? Tudo começa no comecinho, óbvio. A partir de qual momento que você escolheu a profissão? Puxa, eu vou ser jornalista. Olha, Como houve esse insight? então, Thiago, eu até falo que às vezes eu fui um pouco na contramão de muitas pessoas, né, de muitos jornalistas, porque a minha primeira faculdade foi gastronomia. O jornalismo, assim, Sim. de início não foi minha primeira faculdade, né? Mas eu desde pequenininha, junto com meu avô ali, a gente sempre via jornal junto. Ele comprava o jornal impresso, eu estava lendo ali junto com ele. Então, assim, eu sempre estive ali naquele meio, né, da comunicação, sempre fui muito curiosa. Mas acabei, enfim, com a vida fui fazer a gastronomia, mas sabe quando você ainda não se sente 100% realizado, sabe? Você não tá Sim. ali, pois é, você não tá ali contente realmente com aquilo tá, né, que você tá fazendo. Claro que eu gostava, mas não me sentia realizada. E aí foi no final já ali de trabalhos ali com gastronomia que eu falei, deixa eu fazer esse jornalismo, que eu sentia que eu queria fazer. Deixa eu fazer o jornalismo. E aí, no primeiro período de faculdade, eu falei, é isso mesmo que eu sempre quis fazer, por que que eu me enrolei para fazer jornalismo? Então, assim, comecei um pouquinho mais tarde do que as outras pessoas, mas sempre tive essa vontade de fazer, sempre gostei de ouvir rádio, de ver jornal, como eu falei. Então era uma coisa que estava ali dentro de mim, mas que só faltava eu soltar. E aí foi assim, natural. Nossa, que curioso. Então, primeiramente, o objetivo era ser cozinheira. Exatamente, fiz toda a faculdade de gastronomia, trabalhei em diversos restaurantes aqui do Rio, fiz também curso de vinhos, trabalhei como sommelier, ou seja, eu estava ali tentando, mas é o que eu falei, eu não me sentia ali completa com aquilo. Então, o intuito no início era ser ali, né, chefe de cozinha, trabalhar com alguma coisa da área da gastronomia, mas não era aquilo 100% que eu planejava para mim. Bom, tem uma galera aqui já afirmando que você cozinha muito bem. Eu tenho uma lista ainda de espera também de muita gente que eu tô devendo um jantar aí, viu? Muito bem. Fala um pouquinho também dos desafios da profissão. Quais foram os desafios para conquistar o seu espaço? Olha, Thiago, eu digo que assim, eu tive muita sorte desde o início assim da minha faculdade, porque desde o meu primeiro período de jornalismo, eu já consegui um estágio na Rádio JBFM, assim, bem do início do primeiro período. Então, desde então, eu fui já crescendo, já aprendendo principalmente como é que era um texto de rádio, né? Então, eu já li ainda bem crua, entrando na faculdade bem crua, sem ter tanta experiência, né? Sem nenhuma experiência, na verdade. As minhas primeiras dificuldades eram realmente a forma como escrever, como mudar um texto, né? Que às vezes a gente recebe, por exemplo, um release, né? Que é um texto que a assessoria de imprensa manda pra gente. Como eu transformo isso para um texto que vai ficar claro para quem está ouvindo. Então, ali já comecei a ter aquelas primeiras dificuldades normais de início, né? De faculdade. Mas assim, eu tive muita sorte de encontrar ao longo aí do meu período de estágio na JB, pessoas que me ajudaram muito, me explicaram muito, tiveram muita paciência, e aí eu consegui entender e aí fluiu muito rápido, assim. E acabou que eu fui emendando um rádio no outro, a gente com certeza vai falar sobre isso,
Mas eu acho Sim, que, assim, a primeira dificuldade mesmo é aquele primeiro contato que você tem com a profissão mesmo, o trabalho com a profissão, que você nunca tinha tido, né? Eu sempre ouvia rádio, mas eu nunca imaginei como é que eles escrevem, né? Como é que é todo esse trabalho, esse processo para levar até o ar, né? Então, a primeira dificuldade foi essa. No dia a dia, hoje em dia, já que a gente vai pegando a experiência, claro que sempre vai ter dificuldade. Não tem como dizer que é fácil, que é tranquilo. É aquela coisa que todo mundo brinca que jornalismo é o glamour, que não tem glamour nenhum. verdade. Mas, pois é. Mas, é assim, eu gosto, eu amo muito isso justamente por causa dessas dificuldades, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre conhecendo algo novo. Então, com as dificuldades, a gente leva ali a porrada nas dificuldades, mas aí vai e muda e vai melhorando. Então, eu acho que nunca vai parar, assim, né? A gente sempre vai encontrar um obstáculo, porque o jornalismo é assim. Olha, a Melissa ela escreveu o seguinte: sorte ou capacidade e força de vontade É em uma relação ótima ao pergunta. comentário seu. É uma O que se ótima atribui? pergunta. Pois é, olha, eu acho que tem que ter muita força de vontade, porque, assim, eu falo até hoje em dia, né, em conversas com muitos colegas, muitos até têm aquela coisa cansativa, porque o jornalismo é uma coisa cansativa, né? Tem gente que pergunta, mas como é que você fica depois que você faz uma pauta? Você fica bem? Como é que, sabe, isso não te afeta? Afeta e muito, né? A gente tem que ter um psicológico muito bom, porque a gente vai absorvendo toda aquela carga que o jornalismo traz. Então, acho que assim, tem que ter muita força de vontade. Muita, assim, tem que amar muito o que a gente faz, porque realmente não é uma profissão fácil. Claro que sempre tem aquele pontinho de sorte, né? Porque eu, inclusive, consegui ir para a Band News, a gente vai conversar por causa de contatos, de amizades que eu fiz na JB, então também tem que ter. Acho que é uma mistura meio que de tudo, mas sem dúvida a força de vontade é primordial. Bom, hoje a gente vê muito conteúdo independente. É a forma que eu faço aqui. Isso também contribui para o jornalista, ou seja, a gente vê que o jornalista está cada vez mais multimídia. Sim, pois é. Hoje em dia é difícil a gente fazer só uma coisa, né? Como você até estava falando na minha apresentação. Hoje, atualmente, eu estou trabalhando na Tupi e também faço matérias para o UOL. Então, aí a gente já vê, né, duas vertentes do jornalismo, o rádio e o online. Então, assim, são textos que eu faço completamente diferentes um do outro, são públicos completamente diferentes um do outro. Aí, para o rádio, por exemplo, a gente hoje em dia já tem na Tupi, né? A gente tem o Tupi na TV, então, agora, além do texto em rádio, eu transformo aquilo num texto para TV, e aí eu já mudo também a minha forma de falar. Então, hoje a gente tem que saber entrar no rádio, a gente tem que saber entrar para uma TV, a gente tem que saber escrever um texto bacana para online. E aí vem também fazer stories, porque a gente tem que estar ali também no engajamento com as mídias, né, com as redes sociais, que são importantíssimas hoje em dia, né, para o jornalismo. A gente tem que saber editar o nosso vídeo, a gente tem que saber editar o nosso áudio. Antes, assim, ainda tem alguns lugares que são bem separadinhos, né? Mas é muito difícil. Hoje a gente tem que realmente saber fazer tudo. Bem, a Melissa aqui disse diversidade. Sim, pois é, exatamente. O jornalismo é isso, né? É tudo. É um pouquinho de cada coisa. Assim, é o que eu falei. A gente tem que saber fazer um pouco dali. Hoje em dia, a gente, né, quando vai ver um currículo, a gente vê como a pessoa, né? Ah, ela sabe fazer rádio. Ah, porque ela sabe editar, ela tem conhecimento nisso. Ah, ela também faz para TV. Então, realmente é bem diverso, assim. Não tem mais aquela coisa de só. Se você ficar só naquela linha ali, você não cresce. Você tem que, hoje em dia, fazer cursos. Tem cursos de tudo, né? Eu mesmo, por exemplo, eu nunca trabalhei como, mas eu já fiz, por exemplo, curso de locução esportiva. Então, assim, a gente tem que saber fazer um pouquinho de cada coisa. Verdade. Você disse um pouquinho de cada coisa. O jovem grisalho diz aqui o seguinte: jornalista hoje tem que saber jogar nas 11. Tem que saber total, total, senão você fica para trás. Tem que saber como, é o que eu falei, tem que saber como entrar para uma rádio, tem que saber que para se você for fazer alguma outra, por exemplo, para um story, que estão 15 segundos, você tem que falar uma coisa, um texto mais rápido, mais conciso, mas ao mesmo tempo explicando tudo que você está querendo dizer. Se você for fazer um texto para TV, você já tem que falar com um pouco mais de calma, né? Porque a pessoa está ali olhando, então a pessoa tem que entender o que você está falando, né? Para o rádio, você tem que saber que você tem que dar detalhes de tudo, porque é rádio, a pessoa não está vendo, né? Como na TV, por exemplo. Então, você no rádio você tem que saber falar nos mínimos detalhes, cada detalhezinho importa. Então, é jogar realmente mais 11, como ele falou.
Muito bem. E você já está há quanto tempo já no jornalismo? Olha, eu comecei a faculdade em 2013, né? Então eu digo que desde 2013, que como eu falei, né, eu já comecei o estágio na JB, então desde 2013 eu já estou aí trabalhando na área, né? Fiz esse estágio na JBFM que para mim foi super, assim, engrandecedor para mim. Então desde 2013 já estou aí trabalhando e tem muito que aprender ainda. Verdade. É um aprendizado constante, né? Cada dia é Sim. um aprendizado. Eu gostaria também que você comentasse os aprendizados de acordo com cada passagem de emissora. Tá, vamos lá. Bom, primeiro então foi na JBFM, que eu tinha zero contato ainda com o jornalismo de rádio, no caso, enfim. E aí foi lá onde eu aprendi realmente como faz um texto para rádio lá na JB, né? A gente não entra no ar, tem o locutor, mas a gente faz toda a nota, a gente escreve tudo, deixa tudo prontinho. Então lá foi onde realmente eu aprendi a fazer um texto para rádio. E aí, depois da JBFM veio a Band News, e aí foi na Band News também que, assim, para mim eu falo que a Band News é uma escola absurda, porque eu nunca tinha editado um áudio até então, né? Lá, como eu falei, na JB eu só fazia o texto. Então eu cheguei na Band News muito crua, realmente só tendo o conhecimento do texto para rádio. Foi na Band News então que eu aprendi a editar áudio. Foi na Band News que eu entrei no ar ao vivo também pela primeira vez. Então melhorei minha dicção, né? Ainda tem isso também, a gente tem que pronunciar todas as palavras. Então foi na Band News que eu aprendi muito isso. Na Band News, a gente faz também, fazia vídeos para TV, né? O pessoal ainda faz até hoje. Então, eu também aprendi a pegar o texto de rádio e aí mudar para uma TV e mudar também a forma, como eu falei, de entrar na TV. Então, na Band News, eu peguei rádio, TV e as mídias, né? Também fazendo para Facebook, Twitter, Instagram. Então, assim, a Band News realmente me deu uma bagagem muito, muito grande. Eu cresci muito lá dentro, aprendendo cada passo. Aí depois veio a CBN. Na CBN eu fui para a CBN já, né, com a bagagem toda da Band News, mas claro, como eu falei, a gente sempre aprende, porque o público da Band News é diferente do público da CBN. Então eu já tive que mudar o meu jeito de falar, o jeito de texto, palavras que em uma emissora usa e em outra não. Então, detalhezinhos que a gente vai se ajustando, né? E aí veio o UOL, que aí foi também uma novidade para mim, que eu nunca tinha feito jornal online, né? Eu sempre estava ali, como eu falei, naquela coisa de rádio. E aí, então, eu tive que aprender como fazer um texto online, né? Com também mais detalhes, fazer um texto maior, porque o rádio a gente tem um tempo, né? Agora, para o online, a gente já consegue fazer um texto mais detalhadinho, com mais informações, que talvez para a rádio, claro, com a informação sempre, mas que às vezes para a rádio a gente não consegue colocar tantos detalhes porque é uma coisa mais rápida. Então eu aprendi também como fazer um texto online. E ainda estou aprendendo, ainda converso lá com os editores, eles vão me dando dicas e tal, porque realmente eu nunca tive esse contato. E hoje em dia eu já falo que eu já tenho um pouco mais de experiência, então agora com o jornal online. E aí por fim chegou a Tupi, completamente também diferente, claro, né? Eu já tinha aquela questão da rádio, do texto de rádio, mas um público completamente diferente. Então eu brinco que eu até estou me desconstruindo trabalhando na Tupi, porque é um público bem diferente do que eu já estava acostumada, mas que está sendo muito bacana. Bom, quando você fala a questão de público diferente, no que se trata? Então, a gente pode falar assim, no linguajar formal, a gente pode colocar, por exemplo, se a gente for comparar Band News, CBN e Tupi, a Tupi é uma rádio mais popular, né? Então, eu não posso... Claro, eu posso usar, mas a gente evita usar palavras mais requintadas, mais coloquiais e tudo mais. A gente usa uma coisa mais formal, informal, na verdade. Não como se a gente estivesse num bar, porque bem ou mal a gente está ali, né, trabalhando. Mas são coisas mais informais, né? Um jeito mais brincalhão, a gente já brinca no ar e tudo mais. Coisa que, por exemplo, na CBN isso não existe. Claro que tem também, né, uma abertura, mas não como, por exemplo, numa Tupi. Então, assim, são públicos diferentes, né? A gente tem que saber diferenciar um do outro, né? A Band News tem um público diferente da CBN, que também é uma rádio mais, entre aspas, não como a Tupi, mais popular do que a CBN, mas mesmo assim, a gente usa uns textos mais elaborados, palavras mais elaboradas. E eu tô sentindo isso até como agora na Tupi eu tô um pouco mais de um mês. E aí, às vezes, eu faço os textos do jeitinho que eu, né, sempre fiz, aí falo, ó, muda essa palavra, coloca desse jeito para ficar mais fácil. Então, é basicamente assim, entendeu? Basicamente assim. Então é de acordo com o ambiente, podemos dizer. Isso é.
sim. Cada rádio tem um público assim mais específico que a gente tem que saber como mudar para se encaixar e todo mundo entender, enfim. Muito bem. Uma coisa que é muito admirável é o repórter de rua, e você faz isso muito bem. Fala um pouquinho o que que você aprendeu nessa função. Nossa, repórter de rua é suado, mas é muito bom, assim. Eu amo fazer pauta externa, gosto muito, assim, é um aprendizado constante. Cada dia é uma pauta diferente, então a gente não tem aquela coisa da rotina, né? Então, a gente estar na rua é completamente diferente da gente fazendo uma pauta da redação, né? É muito mais corrido, a gente tem que apurar mais rápido, porque, né, a gente está ali, a gente tem a gente está na notícia, então a gente não pode falar não tem nada, né? Então, a toda hora a gente tem que estar ali apurando e tentando novidades. Então, acho que a rua traz essa bagagem também do improviso, de você às vezes entrar no ar, tá acontecendo uma coisa que você não estava ali preparada no seu texto para entrar. Você tem que ter o improviso, você tem que ter ali aquele insight de levar a informação sem gaguejar e levar no ao vivo. Então, acho que fazer a reportagem de rua também tem essa parte boa que me ajudou muito de entrar no improviso, da notícia de um momento que acontece ali e eu tenho que falar sabe, sem aquele textinho que às vezes a gente deixa ali anotadinho, as informações e tudo mais, para ir pegando, para não se perder na informação, mas às vezes na rua você tem que ter esse, essa malemolência, né, de saber entrar no ar com a notícia assim, tipo, de cara, entendeu? Acho que é importantíssimo, é uma coisa assim que todo jornalista, por exemplo, que gosta disso, do hard news, tem que passar, porque realmente te traz uma bagagem muito grande. Além de ter o contato com os colegas, que é super bacana. Muito bem. Olha, estão dizendo aqui, o WhatsApp da Band já te ajudou no improviso? Nossa, foi graças ao Júlia, WhatsApp da abraço. Júlia. Obrigada, Júlia. Abraço. Foi graças ao WhatsApp da Band que eu tive essa questão do improviso, né? Assim, eu tive a felicidade de fazer o WhatsApp da Band na época que o Boechat ainda era vivo. Então, e o Rodolfo Schneider também me deu uma oportunidade muito grande no WhatsApp. Foi graças ao WhatsApp, inclusive, que eu cresci dentro da Band. E assim, o WhatsApp tem informação ali. Ó, gente, tá tendo essa informação aqui, exemplo, tá? Ó, teve um acidente aqui, tá dando um trânsito no nó, um nó no trânsito, enfim. Vamos. Ah, então tá. Então eu já entro, sem nem ter feito nada, eu já entrava no ar já falando, normal, sem ler nada. E aí, por exemplo, o Boechat perguntava alguma coisa, e eu já tinha aquela informação, por exemplo, de um ouvinte que me mandou, e eu já falava. Então, o WhatsApp da Band foi fundamental para eu hoje ter esse improviso de entrar no ar ao vivo, assim, mais tranquila, sabe? Mais segura. Bom, aqui tem uma pergunta, deixa eu ver. É da Servinha. É isso? É porque eu não consigo ver que está muito distante aqui. Mas ela diz o seguinte: você só vai para a rua se tiver alguma pauta para cobrir? Não, a gente Pergunta vive na dela. rua. A gente vive na rua. É claro que, né, se a gente tem ali uma agenda, uma pauta e tudo mais, aí a gente vai. Mas, por exemplo, na Tupi, isso inclusive é até mais forte, né? A gente tá na rua a todo momento. Hoje, por exemplo, eu peguei o carro, 8 da manhã, eu chego no trabalho na Tupi às 7, era 8 da manhã, eu já tava com o carro na rua, rodando a cidade toda, indo atrás da notícia. Porque às vezes tem dias que são muito fracos, né? Tem dias que, assim, tem, né, as notícias e tudo mais, mas são dias mais tranquilos. Então, assim, a gente não pode ficar na redação esperando, né? Repórter tem que estar na Verdade. rua. Então, pois então hoje mesmo foi um dia que eu fiquei ali caçando pauta pela rua e aí a gente vai encontrando pautas pequenininhas, mas que são serviços, por exemplo, como um acidente ou como a vacinação, entendeu? Eu, por exemplo, parei num posto de saúde para conversar com uma grávida, porque hoje, né, a prefeitura autorizou lá que as grávidas tomassem a segunda dose da Pfizer, se tivesse tomado da AstraZeneca. Então, assim, tudo é notícia, tudo é serviço que é fundamental e é importante para as pessoas. Então, não, eu não vou para a rua só quando tem pauta, não. Eu vou mesmo sem ter e a gente vai procurar a pauta na rua. Muito bem. É uma pergunta. O ser humano é movido por hábitos. E a primeira pauta que você realizou, a primeira reportagem de rua, qual foi? E daí, a partir de diante, qual foi as evoluções que você analisou também? Nossa, Thiago, essa é difícil, hein? A primeira
que eu fui pra rua... com certeza foi na Band, porque na JB, né, o que eu falei, eu só fazia as notas, né? A gente não tinha isso de ir pra rua na JB-FM. Com certeza eu posso falar que foi na Band. Agora, a primeira, de verdade, eu não lembro, porque já foram muitas. Mas o que eu posso dizer é que, assim, uma sempre é um aprendizado para outra, né? A primeira, eu me lembro até bem lá no início, eu não vou conseguir falar qual foi realmente a primeira, mas bem lá no início eu levava muitos toques, assim, né, dos meus chefes, de como entrar, de não ser uma coisa muito extensa, porque senão fica cansativo, de dar os detalhes, já que a gente, né, trabalha em rádio, então tem que dar o detalhe, não só a informação, porque, como eu falei, as pessoas não estão vendo, então eu tenho que levar tudo para o ar. Então, assim, cada pauta foi um aprendizado para mim, entendeu? Então, no início, realmente, eu era aquela questão de insegurança, eu não entrava ao vivo, não comecei na Band já entrando ao vivo, né? Eu entrava com os textos gravados, fazia os testes, né, junto com a nossa coordenadora de voz lá da Band. Então, eu fui de pouquinho em pouquinho. Aí, quando eu fui pra rua, aí eu já entrava ao vivo, às vezes mandava flash gravado, porque, né, tinha que ainda ter aquela segurança para entrar ao vivo, porque se acontecesse alguma coisa, eu tinha que ter ali aquela segurança para falar, mas foi de pouco em pouco. Foi de pouco em pouco, foi com com muitos toques ali também para ficar uma coisa mais natural, para não ficar aquela coisa robotizada. Então, hoje em dia, a adrenalina já está no automático. Olha, eu vou te falar que eu vou pra rua e ainda sinto aquela coisa, assim, sabe? Aquele frio na barriga, aquele nervosismo, e eu acho que isso é fundamental, né? Não é porque eu faço reportagem de rua há alguns anos que eu não sinto mais, muito pelo contrário. Então, assim, eu chego já na rua, claro, já com um porte já diferente, né? Eu não chego, tipo, mais distraído, eu já chego já o que está acontecendo, vamos lá, vamos pegar informação, vamos atualizar, porque tem que entrar no ar daqui a pouco. Então, eu já chego realmente já com a adrenalina já lá, né? Tô na pauta na rua. Então, tem que correr atrás, não é aquela coisa de chegar mais tímida, como às vezes eu chegava quando era ali no início. Então, assim, a adrenalina realmente já chega já lá em cima. Bom, aqui tem o Milton fazendo a pergunta. Abraços. Ele diz o seguinte: se acostumou a se ouvir? Gosta do que ouve? Obrigada pela pergunta, Milton. Olha, eu, principalmente no início, me ouvia muito, muito. Até para aprender essa questão da dicção, né? Porque às vezes a gente falando, às vezes a gente come palavras, né? Enfim, é normal. Mas para a rádio, por exemplo, para o jornalismo, nem, até para a TV, enfim, não fica bonito, né? Então, realmente, no início tinha aquele costume total de ficar me ouvindo para ver o que eu poderia mudar, se estava bacana, se estava legal. Como eu falei, na Band a gente tinha essa coordenadora de voz que ajudava muita gente com essa questão da dicção, de como falar com calma, cada palavra. Então, realmente, até hoje, assim, eu me escuto, sabe? Eu gravo áudio e escuto para ver se tá bacana. Mas, assim, não com tanta frequência, porque às vezes é na correria mesmo. Mas gosto do que eu escuto. Eu acho que, assim, eu já tive uns retornos bem positivos com relação até à minha voz para rádio. Então, assim, eu gosto da forma como eu falo, do jeito como eu falo. Sei hoje em dia, né, me portar bem para entrar para uma rádio, para uma TV, se precisar, agora com a Tupi na TV. Então, assim, eu gosto do que eu escuto, sim. E é muito importante que as pessoas, principalmente ali no início, se escutem, porque é assim que a gente vai mudando e vai melhorando. Verdade. Aqui o jovem grisalho, ele está com uma curiosidade aqui, olha só. Vamos lá, curiosidade. É verdade que você tem a mochila mais famosa do jornalismo brasileiro? Sim, é verdade. Minha mochila, inclusive, está aqui do meu lado, quer ver? Ó? Ela já fica pronta, porque eu já deixo tudo pronto. A famosa aqui, ó. É Aí, ela. pessoal, aqui, tá... Viu? aqui A está. famosa. Ela ficou famosa porque, assim, ela é minha guerreira, né? Minha mochila de guerra. Eu vivo com ela para cima e para baixo, vou para pauta com ela, enfim. Então, já saí no ar várias vezes, assim, a gente acontece de pauta, assim, na correria, acaba passando, assim, na filmagem dos coleguinhas, e eu sempre tô com a minha mochilinha ali atrás. Então, ela é uma brincadeirinha também interna aí entre os coleguinhas, tem... Todo mundo já chega da mochilinha, já mostra a mochilinha. Muito bem, muito legal. A Juliana faz a pergunta aqui, que eu vou fazer um link com a pergunta também que eu tenho. É muito interessante. Qual foi a pauta que marcou você, a mais marcante? E eu quero saber também se a pauta se faz no local, naquele momento que o jornalista está ali, no ambiente ali. Se faz ali, se realiza ali, até antes da apuração. Olha,
começando com a primeira pergunta, obrigada pela pergunta, Juliana, você também, Thiago. Foram várias pautas assim, que já me marcaram. Assim, claro que pensando politicamente falando, prisão do Wilson Witzel, Marcelo Crivella, Michel Temer, foram pautas realmente que foram super, né, importantes jornalisticamente falando para mim. Claro que tiveram pautas também, falando recentemente, né, como o desabamento da Muzema, recentemente em Rio das Pedras, são pautas bem factuais ali, bem da correria, né, enfim. São pautas que marcam mesmo, né? São pautas que, né, a gente sempre comenta, às vezes na rua a gente lembra com os coleguinhas e tal. Então, esses tipos de pautas, principalmente essas operações Lava Jato, Polícia Federal, são pautas que realmente ficam ali na nossa memória. Com relação à segunda pergunta, com certeza a pauta se faz quando a gente está ali no local, né? Claro que a gente, por exemplo, recebe uma informação X. A informação é X, mas como a gente chega no local, ela se torna Y, Z, H, L. Então, enfim, a pauta realmente é ali. Por isso que é importante realmente que o repórter esteja na rua, né? Porque é ali que a gente consegue desenvolver, a gente conversa com o personagem, a gente consegue entender o que está acontecendo, os detalhes daquilo que está acontecendo. Então, sim, a pauta, claro, né? Chega ali pra gente, mas é na rua, com o personagem, com as informações ali ao redor, que a gente consegue realmente desenvolver e fazer ela crescer e virar realmente uma matéria, né? Muito bem. Fala também um pouquinho da experiência de estúdio, porque eu me recordo também você apresentando também alguns jornais da Band, na Sim, Band News FM. sim. Eu co-apresentei com o Mário Dias Ferreira por um bom tempo o Notícias da Manhã. Foi uma experiência super bacana para mim, porque eu nunca tinha ali, né, oficialmente co-apresentado um jornal, né? A gente, às vezes a gente fazia porque um precisava faltar, era folga de outro, não sei o quê. Então, mas assim, oficialmente, então foi uma experiência muito bacana e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, porque é o primeiro jornal, né, ali da rádio, as pessoas acordam já ouvindo o Notícias da Manhã, então realmente era uma responsabilidade muito grande. A gente chegava bem antes assim do jornal começar para deixar tudo preparado, tudo montado, porque as pessoas vão ouvindo, mas não sabem realmente o que está ali por trás, né? Então, a gente chegava antes, pegava todos os colunistas, as informações, deixava tudo ajeitadinho, tudo montadinho, fazia um espelho, que a gente chama, do jornal, para deixar tudo certinho. Então, foi uma experiência muito bacana para mim, assim, eu fiquei bem honrada quando o Mário me chamou para apresentar o jornal com ele. E também, por um tempinho, depois eu mudei meu horário, por um tempinho, mas bem mais curto que o Notícias da Manhã. Eu também apresentei o Terceira Edição, que é um jornal mais curtinho, mas é assim, é o que a gente brincava lá na Band News, que era o xodozinho da casa. Que era um jornal mais leve, com notícias culturais, com entrevistas com artistas, enfim. Então era uma coisa, assim, claro, levando as principais informações que tiveram aí ao longo do dia, mas era um jornalzinho mais leve. Então, assim, eu conseguia ter essas duas oportunidades, essas duas chances, né, de jornais tão diferentes. E foi super bacana. Na CBN, eu não apresentei o jornal, mas eu fiquei ao longo de uns meses apresentando os breaks locais, que a gente chama, né, que é quando sai da rede nacional e vem para o Rio. Então, também foi uma experiência super bacana, porque, como eu falei, o jeito já de portar na CBN era diferente. Então, assim, em pouco tempo eu tive essa experiência e foi super legal. Muito bem. O Milton diz o seguinte: percebe-se claramente a sua paixão pelo que faz. Parabéns. E Obrigada, Milton. esse é o resultado do sucesso para você? Ah, com certeza, né? Eu acho que até para todo mundo, né, Thiago? Eu acho que se a gente não se sente realizado com aquilo que a gente faz, a gente não conseguiu, né? O jornalismo, como eu falei, ele é uma profissão muito maçante, é uma profissão realmente bem exaustiva, mas, assim, eu amo realmente o que eu faço, né? Tanto é que eu fiquei um período longe, por exemplo, da rádio, né? Fiquei só pro UOL e já estava morrendo de saudade de entrar no ar, de falar com os ouvintes, enfim. Então, quando a gente realmente encontra aquilo que a gente realmente ama, independente da dificuldade que é a profissão, do estresse que, enfim, tem todo dia, dá pra ver, né? A gente fica feliz. Então, sim, eu amo fazer o que eu faço e espero aí ter muitos aprendizados ainda pela frente. Bom, aqui a Júlia diz o seguinte: aí eu pergunto de novo, você falou de tragédia. Como se desligar disso para viver a vida normalmente? É, isso é uma das
coisas mais difíceis, né, na nossa profissão. É, eu acho que se a gente chegar num momento também que a gente não se sensibilizar com aquilo que a gente está falando, é como se a gente tivesse virado assim um robô. É claro que a gente tem que aprender a controlar, né? Porque a gente não pode entrar no ar chorando, por exemplo, né? A gente não pode entrar no ar com a voz triste, mesmo que a situação seja complicada. A gente tem que ali ser profissional e entrar. Mas assim, é muito difícil. Muitos colegas fazem, né, terapia, para conseguir soltar aquilo. Hoje em dia ainda não faço terapia, eu ainda consigo controlar essa parte emocional, mas é difícil, né? Claro que eu tenho apoio do meu namorado, das minhas amigas, da minha família, que eu vou soltando, vou conversando, a gente vai desabafando e vai aliviando. Mas isso, por exemplo, como eu falei, né, o jornalismo tem esse lado maçante, né? É muito difícil a gente fazer uma pauta que teve uma época que eu estava indo direto para IML, fazer enterro, e aí a carga psicológica fica muito, né, puxada, apertada. Então tem que saber realmente trabalhar isso. É um assunto super delicado mesmo, e é importante falar. Porque às vezes o jornalista às vezes esquece de si, né? Porque a gente tá ali para o outro, né? Para o próximo. Mas se a gente também não tiver ok com a gente, como é que a gente vai trabalhar, né? Então, é muito boa a pergunta que a Júlia fez, porque realmente é um assunto bem delicado, mas vai trabalhando. Aí trabalhando a gente também. Saiu do trabalho, tentar desligar daquilo, da forma como conseguir, para conseguir respirar e também tocar a vida. Às vezes acontece muito a situação que ocorre no imediatismo, né? Correto? Eu pergunto também, quando você finaliza o trabalho, aí que cai a ficha, de acordo com cada matéria que você realiza, puxa, isso aconteceu mesmo, ao ver no ar. É engraçado que às vezes a gente tá ali, pega uma matéria, né? E aí a gente faz o texto e aí entra no ar. E é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente pega ali o texto, entra no ar e aí depois a gente vai conversar, né? Fala, cara, você viu isso? Que coisa doida, né? Isso, não sei o que, blá, blá, blá. Então, realmente, às vezes acontece tão rápido ali a situação que a gente não consegue nem ter tempo de raciocinar, às vezes, o que está acontecendo, né? Às vezes a gente fala, nossa, olha que bizarro, que não sei o que, blá, blá, blá. Mas aí entra no ar e tal. Aí depois que a gente para, que a gente entrou no ar, que a gente, por exemplo, fechou a matéria, que a gente vê o que a gente estava fazendo, assim, porque às vezes tem coisas que são tão rápidas que a gente realmente não, sabe, não cai a ficha na hora. Exatamente isso. Verdade. Agora, vivemos uma era aí que nunca foi tão comentado fake news. Qual a presença da fake news? Apurar uma informação ficou mais desafiador? Ah, com certeza. A fake news só veio para encher o nosso saco, falando bem sinceramente. Verdade. Porque, olha, a gente tem que dobrar, triplicar a nossa apuração, né? E além da apuração normal, às vezes a gente também. Às vezes não, a gente ainda tem que também apurar fake news, né? Então é muito complicado, né? Eu faço hoje em dia até um mestrado, um MBA de hard news, e a gente estava até falando sobre isso esses dias. Desse nosso trabalho extra que agora o jornalista também tem que ter, né? E é importante até as pessoas entenderem, às vezes até em grupo de família mesmo, né? As pessoas encaminham e a gente vê ali encaminhado com frequência. Isso, claro, não são todos, mas isso já é um sinal de que, né, pode não ser verdade. Então, é importante apurar, entrar em canais, em veículos, né, de imprensa para confirmar a informação. Tem muitos, hoje em dia, o Fato ou Fake do G1, a Lupa, que são exclusivamente para isso, né? Então, é importante parar e apurar antes de repassar a mensagem. A fake news realmente é complicado, viu? Ainda mais se vem também de pessoas aí que eram para falar, né, a verdade, enfim, e acabam disseminando mais fake news. É complicado. Olha, uma das coisas que me deixa mais assim chateado é quando alguém acredita na informação do Zap, né? O famoso Zap Zap. Isso é um perigo, né? Sim, pois é, exatamente. Né? Às vezes a gente recebe, hoje em dia, né, é todo dia, toda hora. Inclusive, acontece isso até em grupos de jornalistas, né? Às vezes a gente acaba recebendo ali, e aí, como são jornalistas, né, acabam caindo, enfim. Mas hoje em dia tem que ter muito cuidado com o WhatsApp, né? Porque informação, foto, vídeo, eles hoje em dia conseguem fazer um texto com foto, com vídeo, para realmente ficar mais difícil. Então tem que ter esse alerta quando receber as informações pelo WhatsApp. Tem que ter cuidado. Bom, uma curiosidade aqui do jovem grisalho ele pergunta o seguinte: já caiu alguma fake news?
Creio que não. Olha, não, nunca caía, porque justamente por isso, eu acho que a cabeça já tá assim, né? Às vezes tudo que eu recebo, eu já me pergunto se realmente é aquilo, né? E aí eu mesmo vou procurar para realmente saber se aconteceu ou não. E às vezes a gente procurando já tem lá a informação, ó, é fake, aquilo, aquilo, aquilo. Então, não, nunca caí assim em fake news, não. Eu sempre pesquiso antes realmente de repassar a informação ou de comentar sobre o assunto. Bom, agora eu vou fazer um link aqui com comentário. Olha, diz aqui o seguinte a Kátia. Sinto muita gratidão pelo apoio que a Tatiana dá aos estudantes, especialmente os de comunicação. Como é contribuir com o seu trabalho e gerar comentários como esse? Ah, é muito gratificante. Mandar um beijo para a Kátia, uma querida. Tive o prazer aí de participar de uma palestra na Universidade lá de Niterói. Foi muito bacana. Até hoje eu tenho ainda estudantes que me mandam mensagens no meu Instagram, comentando, perguntando. Eu acho isso muito legal. Porque, assim, eu sou uma jornalista recente, né? Se a gente for parar para pensar. Então, assim, eu ainda estou também em aprendizado, né? Eu não sou 100% experiente. Eu acho que, na verdade, ninguém é. Mas eu ainda tenho muita coisa para aprender. Então, assim, o pouco que eu já tenho de experiência, eu poder levar também para aqueles que já estão começando, assim, é muito, muito gratificante. Essa palestra que eu dei realmente foi, assim, uma experiência muito bacana. Foi a primeira que eu fiz e foi muito legal ver, assim, a curiosidade deles, as perguntas, sabe? Aquela coisa bem do início, que ainda é cheio de dúvidas, e poder ajudar foi muito, muito legal. Eu fico muito contente. Eu adoro quando eu recebo, ah, Tati, eu sou jornalista, tô começando, tô no primeiro, segundo período, lá, lá. Queria tirar uma dúvida. Eu adoro, gosto muito, muito. O que eu puder, assim, fazer pra gente ter essa troca, eu faço. Muito bem. Agora a gente está vivendo uma situação que é a era da convergência midiática, né? É o rádio junto com a televisão. Fala o que você está achando dessa parceria da Tupi com a TV Max. Ah, ficou super bacana, né? A gente tá. É recente, né? Começou agora, então, claro que a gente vai ajustando, vai melhorando, mas eu acho super bacana porque hoje em dia é isso, né? É a imagem. Então, foi uma sacada, uma ideia muito bacana que a Tupi teve. Quando eu entrei, eu nem sabia da Tupi Max, que já estavam planejando, então, assim, foi uma surpresa super bacana. E é importante, né? Eu acho que é uma fusão importante, uma fusão bacana. Um chama o outro, um ajuda o outro, né? Então, assim, o peso que a rádio tem da Tupi vai levar com certeza para a TV Max. Então, tá sendo uma experiência muito legal. E aí tá fazendo essa programação, né? Começa às 6 com o show do Antônio Carlos e vai até 3 da tarde, que é quando acaba o programa da Cidinha. E aí de 10 às 11 tem o Radar Primeira Edição, que aí é a gente, né, que faz ali o jornal, levando as informações. Tá sendo muito legal, tá sendo bem bacana. E o futuro da comunicação é por esse caminho? Ah, eu acho que é importante, sim. Eu acho que quanto mais os veículos, né, estiverem mais perto, né, do público, é importante, né? Claro que ainda tem muitas pessoas que escutam rádio, acho que todo mundo até pergunta, inclusive nessa palestra que eu falei, muitos perguntaram, né, o que eu achava do futuro do rádio. Eu acho que o rádio ainda tem muita vida ainda pela frente. Mas eu acho interessante esse mix, né? Porque a gente também tem um público jovem que fica mais nas redes sociais. Hoje em dia, o público mais antigo também está indo também, né? Fica ali nas redes sociais, então é importante ter esse mix. Por isso que eu até falo, né, da importância que é, por exemplo, aqui o Instagram, as mídias, né, enfim, as redes sociais, porque chama mesmo, né? Chama mais o público, aproxima mais. As pessoas hoje em dia gostam de ver ali os bastidores, gostam de ver o que está acontecendo por trás do jornalismo em si. Então, eu acho que é o caminho realmente certo. E eu também acompanho também um pouquinho do seu trabalho, enfim, em vários trabalhos, né? Você faz o Tupi também online também, né? Pois é, então, comecei recentemente. É uma parceria que eu estou fazendo com o Isaac Santos, um amigo meu lá da Tupi. E aí é terça e sexta. Eu também ainda estou me adaptando, é novidade para mim, né, lá na Tupi. Mas é uma coisa também, como eu falei, mais um mix, mais uma fusão com o Instagram, justamente por ser uma plataforma muito importante, né, que cresce a cada vez. E é um jornal bem pequenininho, né? Se vocês forem lá ver o Tupi Online, 2 minutinhos, 3 no máximo. A gente coloca ali as principais informações de uma forma mais rápida,
chamando, claro, também para o site, mas ao mesmo tempo dinâmica, a gente ali em pé, conversando, para ficar uma coisa realmente mais descontraída, mas ao mesmo tempo é um jornalismo. Então, é uma outra forma. O Tupi Online já está lá na Tupi há um bom tempo, mas é uma outra forma também de estar ali informando e de chamar também o público, né? Verdade. O comentário da Kátia, ela diz o seguinte: os alunos ficaram apaixonados pelo seu Ah, trabalho. ai, que bom. Eu fico muito, muito contente. Kátia, obrigada, viu, pelo carinho. Já falei para ela que eu estou às ordens quando ela quiser. É só falar comigo. Realmente foi uma experiência super bacana. E eu adoro, gosto muito. Sempre que eu recebo mensagem de estudantes assim que estão começando, eu fico muito feliz assim de poder estar sendo uma referência para eles, com também tão pouca bagagem que eu ainda tenho, mas que alguma coisa já ajuda. Olha, você é super multimídia. Eu gostaria de saber como é que você faz para conciliar os horários, né? A rotina. Pois é porque é importante, né? É aquilo, tem que estar presente. Então, assim, eu realmente tento sempre estar ali no meu Instagram, gosto de mostrar o que eu estou fazendo, como é que está sendo feito. É, Quando eu vou pra rua, né, consigo ter um tempinho, porque às vezes não tem tempo, mas eu consigo ter um tempinho, eu faço ali aquela foto, tiro aquela foto, posto, não sei o quê, para mostrar realmente como é que é, porque as pessoas realmente gostam de ver, né, não só a matéria em si, mas o que aconteceu por trás dela. Então, eu gosto de estar ali sempre colocando no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vou fazer. O tempo é aquilo. Tem que ter. Eu chego da Tupi, aí vou pro UOL, respire e continuo, mas tem que ter o tempo para. Porque senão, é uma frase até que todo mundo fala, que a gente brinca, mas que é verdade, que é quem não é visto não é lembrado. Então, assim, é importante a gente estar ali mostrando o nosso trabalho, né? É interessante, assim. Muito bem. Inclusive, nessa correria, uma coisa que eu percebo muito é você veste a camisa da rádio, e, enfim, da UOL, e além disso tem até a capa do celular também da Tupi, né? Tem a Uma capa pequena da observação. Tem, não, tem tudo. Tem que vestir a camisa, não, né? Eu tô ali pra rádio, então tem que vestir a camisa, tem que estar ali realmente 100% para aquilo. O que eu puder fazer para ajudar, para divulgar, para falar, eu vou fazer, porque é isso, né? A gente tá ali na empresa para crescer mesmo, a gente chega para somar. Então, sempre que a gente puder fazer, vamos fazer, nem que seja a capinha do celular. Muito bom. Olha, ninguém aqui é popstar nem nada, né? Todo mundo está aqui fazendo o trabalho. Você Sim. está aqui falando comigo, a gente está interagindo com a galera, mas existe também esse carinho do público. Fala um pouquinho como é receber o carinho do público através do seu trabalho. É muito bacana, assim, é muito gratificante para a gente ter esse retorno, né, de quem está ali ouvindo, quem está lendo, quem está vendo, né, o que a gente faz. Diariamente eu recebo aqui, né, pelas redes sociais esse retorno, né, dando, né, enfim, falando, ah, poxa, que bacana, que legal essa sua matéria, pô, eu te escuto sempre, né, eu posto uma foto, o ouvinte vai lá e comenta, às vezes vão ouvintes lá na rádio, né, e aí vão, conversam com a gente. É legal essa troca, né? Você vê que, assim, você tá fazendo um trabalho bacana, né? Então, é bacana quando a gente tá na rua e as pessoas falam, e aí, Tupi, não sei o que, a gente escuta, né? Então, assim, é legal essa troca, né? Senão fica muito chato, fica só, aquela coisa, fica robotizado, só o trabalho, só o jornalista. O jornalista, ele não é feito só dele, né? Ele é feito para os outros. Então, é muito bom ter esse retorno, te faz querer trabalhar mais e melhor. Muito bem. E o home office, você passou por essa situação? Passei pelo home office na época da CBN. Lá na CBN, assim que começou essa questão do home office, algumas pessoas já começaram a ir para casa, né? Enfim. E aí eu fazia na época a parte da apuração ali da CBN, que eu entrava no ar o tempo inteiro, né? Nos breaks locais. Então, quando eu fui para casa, eu tive inclusive até que instalar um equipamento aqui de rádio, né? Aqui em casa, para eu poder entrar com som limpo, como se eu realmente estivesse ali no estúdio. Então, eu fiquei ali um bom tempo com aquele equipamento aqui em casa, trabalhando de casa, mesmo no celular, vai gravando pelo WhatsApp, né? Enfim, a gente vai se adaptando ao momento, né? Então, eu passei por essa fase, sim. Foi um pouquinho complicado ou tirou de letra? Porque existe a situação do repórter, como a gente comentou aqui, está lá presente, né?
É diferente, né? É estranho, assim, não estar no estúdio, por exemplo, ou não estar na rua, né, fazendo a pauta. É mais difícil, por exemplo, também. Se a gente está com uma pauta que, assim, na rua a gente conseguiria, talvez, uma palavra de um personagem fácil, em casa era muito mais difícil, né? A gente tinha que ir procurar e torcer para a pessoa responder nas redes sociais, e aí mandar também um áudio, no caso, para a rádio, e aí que às vezes era mais difícil ainda, coisa que na rua, rapidinho coloca ali o microfone e a pessoa fala. Então, sim, tiveram as dificuldades, né? Mas que, é o que eu falei, a gente ia se adaptando, ia indo conforme o momento, né? Também não adiantava, assim, cobrar e querer a mesma coisa igualzinha, porque, enfim, a gente estava passando por um momento diferente. Então, a gente se adaptou àquilo que dava, mas deu certo. Olha, quem vê hoje é a Tatiana se destacando, enfim, mérito próprio pelo trabalho, ninguém sabe o quanto você caminhou para chegar até aqui, né? Como diz a canção, né? Fala um pouquinho desse grande desafio, porque foram também, eu creio que você recebeu nomes também, né? Ah, com certeza, com certeza. Mandei currículos para muitos lugares e nem resposta, por exemplo, eu tive. Quando eu saí da JBFM, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência, né, internacional, e quando eu voltei, eu tive muita dificuldade para conseguir um emprego. E aí foi graças, inclusive, a uma colega que eu fiz na JBFM, a Rafaela Ferraz, que ela me indicou para a Band. Mas, assim, nesse período ele tentando, fazendo cursos para aprimorar também, currículo para tentar, de alguma forma, chamar mais atenção para alguma outra área. Como eu falei, eu fiz locução esportiva para tentar ir também para essa outra área do esporte, já que eu não estava conseguindo encontrar, não que eu não goste, eu adoro, mas não era ali aquela minha área primeira, né, minha primeira escolha, mas ia tentando, a gente ia tentando de alguma forma. Mandei muitos currículos, tentei, mas realmente era difícil, levei muito não, e também nem resposta eu tive. Mas, assim, faz parte, né? O mercado de trabalho no jornalismo, por muitas vezes, é bem difícil, né? Assim, é importante você ter muitos contatos também, né? Porque contato hoje em dia é primordial. Então, assim, foi difícil, mas eu tive uma sorte muito grande de ter pessoas bacanas do meu lado que me ajudaram, né? Então, por exemplo, ela, a Rafa, me ajudou a entrar na Band, né? Aí na Band eu cresci bastante, também, claro, né, com aquelas dificuldades, levando também porrada atrás de porrada para entender, para conhecer o que eu estava, né, ali aprendendo, enfim, as novidades que eu não conhecia, errando, levando bronca de chefe, mas que é normal. Mas foi graças a isso que eu fui crescendo, fui chamada para a CBN, também uma rádio incrível. Então, assim, as dificuldades, os nãos que eu levava, de alguma forma, vieram também para ajudar, né? Enfim, eu levei muito não depois que eu saí da CBN, mas consegui o UOL, consegui a Tupi, então sempre tem um motivo por trás do negativo, da coisa ruim, né? Sempre tem um porquê. Bom, uma foto que eu achei muito bacana, que representa muito, é você ali segurando o canudo ali, né, na formatura. Eu andei zapeando, né? Dando, como famoso, como é que falam? E Stalkeando. aí, está stalkeando. Aí eu achei muito interessante, né? Porque muita gente às vezes vê ali a foto, mas não sabe do valor, né? O suor. Fala um pouquinho desse valor do suor que envolve escolha. Sim, a minha época de faculdade foi super bacana. Graças a grandes amigos que eu fiz, que eu tenho contato até hoje também, que a gente conseguiu ir levando a faculdade, porque, claro, que chega um momento ali que a gente já está cansado, a gente já está ali saturado, mas que, né, vamos lá, a gente tem que se formar, a gente tem que, né, fechar a faculdade. E aí era faculdade com estágio, não dormia direito, comia mal, o estresse da faculdade com o estresse do trabalho, então realmente foi um período bem caótico que, enfim, todo mundo passa, né? Todo mundo que faz faculdade, que faz o estágio junto, passa por esse momento, tipo, meu Deus, alguém me ajuda. Mas foi um período muito bacana, assim. Eu me formar, essa foto, né, que eu postei segurando o canudo, realmente foi um momento, assim, muito gratificante de, né, conseguir fechar a faculdade, conseguir mostrar ali tudo que eu precisava mostrar para os professores e tudo mais. Então, é um momento muito especial para quem está fechando ali esse ciclo da faculdade. Muito bem. Pergunta da Júlia, porque vai aparecendo aqui, vai subindo. A Júlia faz a pergunta: você se sente realizada profissionalmente?
Me Retórica, sinto, né? me sinto assim, eu adoro fazer, como eu falei, eu adoro fazer o que eu faço. Claro que a gente, né, quer sempre aprender e conhecer mais. Eu tenho muita curiosidade também, muita vontade de ter outras experiências dentro do jornalismo. Mas assim, o que eu faço hoje em dia, eu já me sinto assim, eu adoro rádio, então eu me sinto muito bem com isso e me sinto realizada. Mas claro, sempre querendo crescer, porque a gente sempre pode crescer e aprender mais. Mas hoje em dia eu me sinto assim, muito realizada. Pergunta do jovem grisalho novamente. Ele faz a seguinte pergunta: já pensou em desistir alguma vez? Olha, sendo bem sincera, é o que eu falei, o jornalismo é aquela coisa maçante mesmo. Então, às vezes, a gente chega num momento, assim, bem cansativo, que a gente fala, por que que eu escolhi fazer jornalismo? Por que que eu fui fazer essa faculdade, meu Deus? Mas acho que isso é normal. Todo jornalista já passou por esse momento de por que essa faculdade? Porque a gente sofre, mas a gente ama. Assim, desistir de falar, não vou mais fazer? Não. Mas assim, de falar, sabe, será que eu tomei o caminho certo? Aí, um segundo depois, não, sim. Mas é realmente cansativo, assim, é uma profissão cansativa. É uma profissão tanto psicologicamente quanto fisicamente, mas eu gosto muito do que eu faço, eu adoro o que eu faço, então. Mas nunca assim, parei e falei, vou parar, não quero mais fazer, chega. Isso nunca. Muito bem, senão não estaria aqui hoje. Exatamente. Muito bom. E a persistência faz parte também? Eu acredito que sim. Ah, com certeza, né? Com certeza. A gente tá ali sempre querendo, procurando, querendo aprender mais, querendo ter mais conhecimento, né? Como eu falei, eu me formei em 2017. Demorei um pouquinho, agora que eu tô fazendo esse MBA. Mas por quê? Porque eu quero continuar, né? Eu quero ter mais informações, mais conhecimento sobre essa área que eu atuo. Então, é ter a persistência mesmo, é manter, mesmo com dificuldade, mesmo com esses estresses que realmente tem, é querer manter e querer continuar ali com aquilo que você sabe que você gosta, né, de fazer. E o interessante também que você falou do MBA, que a vida é aprendizado, né? E é Total. necessário também, né? Isso é a soma para a bagagem, correto? Não, com certeza. Eu falo que assim, não basta só a gente fazer a faculdade, né? Tem que ter o a mais, sempre. O jornalismo, ele não para. Assim, a toda hora a gente vê aí, a toda hora tá alguma coisa nova. O podcast, por exemplo, né, que tá aí com tudo. Então, assim, eu acho que é importante, né? Então, esse MBA que eu tô fazendo, é o que eu falei, eu já queria ter feito antes, mas, enfim, eu acho que eu comecei a fazer na hora que tinha que ser. Mas é importante, tem tanto curso, tanta coisa bacana, né, aí pra gente, tanto curso, às vezes, até gratuito, online, que dá pra gente fazer. E não pode parar, né, só na faculdade. Tem que estar sempre ali atrás, porque a gente sempre tem coisa para aprender. Bom, agora a pergunta que eu tenho é referências. Quais são as suas referências no jornalismo? Olha, eu vou te falar que, desde pequena, é o que eu falei, desde pequena eu via muito jornal, né? Então, eu cresci ali junto, né, vendo William Bonner, claro, Fátima Bernardes. Então, são realmente, mesmo que a Fátima hoje esteja fazendo um encontro, para mim ela ainda também trabalha como uma jornalista ali dentro do encontro. Então, realmente é uma pessoa que eu tenho como referência. Não tem como, obviamente, também não falar do Ricardo Boechat, que eu aprendi muito, principalmente tendo a oportunidade de trabalhar com ele na Band, né, um jornalista de uma referência assim absurda. Hoje em dia, para mim, também gosto muito do jeito como ela se porta, que é a Renata Vasconcelos também. O jeito, por exemplo, do Tadeu Schmidt de levar a informação, às vezes de uma forma mais informal, mais descontraída, também é bacana. São vários, assim, sabe? Que a gente vai pegando um pouquinho de cada um para ir aprendendo e também ir crescendo ali, vendo esses grandes nomes fazendo jornalismo. Bom, você citou Ricardo Boechat. E cai a ficha. Puxa, eu trabalhei com Ricardo Boechat. Olha, é uma honra, viu, falar que eu trabalhei com ele. Sempre que tocam nesse assunto, eu falo, olha, eu trabalhei com ele, eu entrei na com ele, a gente conversava. Então, assim, é muito, muito bom para mim poder falar que eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar com o Boechat, uma pessoa, assim, ímpar, um jornalista incrível, muito rígido, claro, querendo sempre o melhor do melhor do melhor,
Entrar com Boechat, você não pode só dar a informação e pronto. Você tem que ter todos os mínimos dos mínimos detalhes que ele pode te perguntar e se você não soubesse ali a resposta, levava bronca no ar mesmo. Então, assim, o Boechat me fez, inclusive, ter isso, de buscar os mínimos detalhes da informação, não só a informação em si, né? Então, é bacana, é legal poder falar que eu tive esse momento e que eu dividi ali o microfone com ele. E hoje na Tupi tem os grandes comunicadores, né? Já é claro que você esbarra com muitos, né? Mas cai a ficha. Ah, é muito doido também, né? Porque quando você falou das referências, eu também, poxa, Clóvis Monteiro, a própria Cidinha, Antônio Carlos, né? Então é muito, muito legal hoje eu estar entrando no ar com eles, né? Falar com eles, dar bom dia para eles, tipo, eles ali na minha frente. É muito legal. O Mário Belizari também, que assim, eu escutava, mas nunca tive um contato e hoje em dia tenho ali essa proximidade com ele. Hoje mesmo estava entrando no ar com ele. Então é muito legal. Assim, a Tupi também tem nomes assim bizarros, assim, absurdos do jornalismo e que estão aí, né, há tanto tempo e não deixam ali a peteca cair, né? Continuam como referências absurdas ali, principalmente para o rádio. Muito bem. E quais são as suas metas para o jornalismo? Olha, eu acho que o importante é estar sempre querendo crescer, né? Então, assim, hoje em dia eu estou super realizada, né, com a rádio. Tenho muita, muita vontade de realmente trabalhar na TV. Então, assim, eu tenho essas experiências, né, mas eu tenho muita vontade. Então, assim, procuro sempre ter ali o contato, dicas, né? Muitos colegas, por exemplo, da Globo News, da Record, do SBT, me mandavam mensagens quando eu fazia, antes de começar no UOL e na Tupi, um programinha que eu criei aqui no Instagram chamado Destaques do Dia, me davam os toques de como me portar, de como falar, porque é o que eu falei, cada um tem um jeito. Então, assim, eu tenho muita vontade de tentar ir para esse lado da TV. Vamos ver se vai. A gente vai tentando, a gente vai, né? Quando essa pandemia der uma melhorada, tomar a vacina, eu tenho muita vontade de fazer um curso realmente para essa área. E vamos ver se vai dar certo. Muito bem. Você citou destaques que você fazia. Isso deu um feedback bom para você? Deu. E eu achava que não ia, sabe? Mas deu sim, como eu te falei. Poxa, eu fazia os destaques do dia, né? Todo dia, inclusive o jovem Grisalho me ajudou muito com isso. E eu fazia todos os dias, pegava ali as principais informações, fazia, enfim, ele me ajudava com essa questão da edição. E aí eu comecei a receber muitas mensagens, como eu te falei, de colegas realmente da Globo News, do SBT, da Record, da própria Band, CBN, falando, cara, que bacana, continua. Minhas amigas também me apoiando, minha família também me ajudando. Então, assim, foi realmente um retorno muito bacana. E aí foi, assim, até hoje eu não sei se realmente foi por isso. Mas logo depois que eu comecei a fazer o destaque do dia, eu comecei também a receber propostas de emprego, né? Inclusive, por exemplo, eu consegui o UOL porque eu consegui um contato ali, aqui pelo Instagram, com uma editora do UOL. Então, enfim, foi tudo meio que unindo, assim, um com o outro, entendeu? Então, com certeza, destaques do dia, eu achando que era uma coisa boba, mas que não era, assim, estava sendo visto, né, pelos outros. O serviço é muito importante também, hoje em Sim, dia. é aquilo. É importante ser visto. Quem não é visto não é lembrado, como eu falei. Então é importante você estar sempre ali, aparecendo, fazendo, porque senão você realmente cai no esquecimento. E o bacana é que eu creio que foi algo que você pensou, foi lá, desenvolveu, mas a partir que você vê o feedback, é como colocar como combustível. Não, com certeza, com certeza. Me veio essa ideia assim num dia, assim, acho que eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer, claro, a gente foi melhorando, né? No início tinha aquelas coisinhas e tudo mais que precisavam ser melhoradas, estava muito longo, por exemplo, porque isso realmente era uma coisa que tinha que ser mais curtinha para ser mais dinâmico, né? Porque senão realmente cansa ficar ali vendo, né, uma pessoa só falando o tempo inteiro. Então tinha que realmente ser uma coisa mais dinâmica. E aí quando eu fui recebendo essas mensagens, foi falando assim, caraca, eu tô fazendo certo, acho que tá dando certo, então vamos lá. E aí eu ficava com mais vontade de melhorar ainda mais. Tanto é que eu fiz até vinhetinha, tarja, né? Pra ficar tudo bonitinho. Colocava imagens, vídeos, pra ficar uma coisa também mais dinâmica. Então, assim, com certeza, esses retornos, né, me deram um gás, sim, pro destaques. Muito bem. Inclusive, a galera marcou bastante esse momento que dizem que adorava. Ai, Tá que dizendo aqui bom. que adorava o destaque do dia. Melissa,
o Jovem Grisalho também. Foi um período bem bacana, assim, importante para mim, né? Porque eu tinha acabado de sair da CBN e aí eu passei por esse momento entre CBN e UOL que eu cheguei a ficar assim perdida, né? Tipo, o que eu vou fazer agora no meio de uma pandemia? Então, o Destaques do Dia me ajudou muito nesse sentido de eu sentir que eu estava ainda ali, né? Que eu ainda estava fazendo jornalismo, que eu ainda estava fazendo alguma coisa. Então, o Destaques do Dia realmente foi muito importante. Que bom que o pessoal gostou. E diz o seguinte aqui, a galera está dizendo o seguinte, que o destaque do dia tinha qualidade na informação. Então, isso que Ah, contribuiu com o sucesso. que bom, fico feliz. Eu sempre buscava realmente trazer as principais informações, dando detalhes das informações, né, dessa forma mais leve, mas levando realmente a. Porque, como eu gravava no final do dia, eu conseguia realmente apurar tudo direitinho e fechar, né, as informações completinhas. Então, que bom que o pessoal gostava. Muito bem. E a dica que é fundamental. Já estamos para finalizar aqui nosso bate-papo. Eu gostaria que você deixasse a dica. Qual é a dica que você pode deixar para quem sonha em trabalhar no jornalismo, com a comunicação? Nossa, é bacana porque quando você me fez essa pergunta, eu já fui pensando em tudo que a gente foi conversando aqui, sabe? Aquela Sim. questão de você ter a persistência, tenha persistência, não desista, né? A pergunta também que fizeram, não desista. É uma profissão, assim, incrível, maravilhosa. Para mim, é uma das coisas mais... sem palavras, até quando eu faço, por exemplo, uma matéria e a pessoa, né, envolvida me manda uma mensagem agradecendo por estar ajudando ela, né? Eu acho que a gente está ali para ajudar o próximo, né? O jornalista quer ajudar o próximo, quer, né, tentar solucionar o problema que às vezes a pessoa não consegue e aí vem o repórter, né, o jornalismo vem e consegue. Então, assim, é muito gratificante você ter esse retorno, né? Então, assim, não desista, estude muito, façam cursos, não parem só na faculdade, e eu posso falar isso realmente, não parem só na faculdade, continuem estudando, engrandeçam o seu currículo, porque é importante. Como a gente conversou mais cedo, hoje em dia a gente é multimídia, então assim, aprenda a fazer pelo menos um pouco de tudo, sabe? Se especialize em alguma coisa que você goste, mas não deixe de aprender as outras, né? Porque às vezes uma porta fecha, mas aí as outras se abrem porque você tem, né, ali pelo menos um básico para oferecer, e aí você vai desenvolvendo dentro do trabalho. Mas assim, principalmente é estudar, não parar de ter conhecimento e não desistir, né? Tenha amor por isso, porque é cansativo? É estressante? É. Mas que profissão também não é, né, gente? Todo mundo toda profissão tem o seu lado estressante. Mas é uma profissão muito linda, assim. Eu amo dizer que eu sou jornalista, porque realmente é uma profissão muito gratificante e é o que eu falei, é para o outro, é para o próximo. Então, é uma profissão de amor mesmo, né, que a gente tem pelos outros, né? A gente quer levar a informação para os outros da melhor forma possível. Então, é uma informação muito é uma profissão muito de para o próximo, para o outro, de se doar mesmo para o outro. Então, não desista. Vai que vai dar tudo certo. Bom, aqui tem o comentário do Rian, diz o seguinte: Tati maravilhosa, me ensinou muito. Ai, Rian! Melissa, ela diz o seguinte: brilhe no olhar que demonstra a realização. Parabéns e muito sucesso. Obrigada, Mel. Muito obrigada pelo carinho. Realmente, eu amo muito fazer isso. Gosto muito do que eu faço. Como eu falei, quando eu fiquei sem fazer, eu fiquei muito mal, assim, de não estar podendo estar ali, né, fazer um jornalismo. Então, realmente, eu me sinto muito realizada com essa profissão e quero só melhorar e crescer cada vez mais, porque a gente está ali para isso, para aprender e crescer. Então, eu amo muito o jornalismo e vai ter muito sucesso ainda pela frente, se Deus quiser. Com certeza. E temos aqui a afirmação do Vinícius Tupi. Ele diz o seguinte: muito talento, presença, credibilidade, futuro brilhante pela frente. Ah, querido, esse aí, ó, outro, uma referência também no jornalismo, querido Mister Beans da Tupi, um querido, muito obrigada, Abraço. viu? Um querido. Bom, já estamos aqui prestes a finalizar, mas eu faço uma pergunta que nada mais é do que uma reflexão. Bem, Tatiana, o que representa o sucesso? Quando você ouve essa palavra sucesso, o que é o sucesso para você? Eu acho que é você se sentir em paz com aquilo que você está fazendo, né? Eu acho que é você deitar e falar.
fiz meu trabalho, sabe? Era isso que eu tinha que fazer e eu consegui fazer, consegui entregar, vejo resultados, vejo retornos positivos. Eu acho que o sucesso, independente de financeiro ou não, é o seu estar em paz, assim, consigo mesmo, sabe? De entender que você tá ali no caminho que você queria estar, né? Não ficar perdido, não ficar, né? Que eu tô, para onde eu vou, enfim. É você, literalmente, acabou o seu dia e você entender que é aquilo que você quer, que você gosta, que você está conseguindo entregar, que você está conseguindo fazer da melhor maneira possível porque está vendo um retorno bacana. Então, acho que para mim o sucesso é você realmente saber que você está ali no caminho certo. Muito bem. Tatiana, já estamos aqui finalizando. Eu quero agradecer por dispor tempo, que eu sei que Ah, não que é fácil. isso. Não, que isso. Foi uma honra. Peço até desculpas de não conseguir fazer antes, é o que você falou. Realmente é aquela correria. Saio da Tupi, vou para o UOL, trabalho às vezes até de noite, mas é uma honra para mim estar aqui. Foi um bate-papo super bacana. Queria agradecer também a todo mundo aí que participou, mandando pergunta, comentando, elogiando. Foi realmente uma honra para mim estar aqui, Thiago. Bom, muito sucesso para você e eu vou aqui sempre acompanhar seu trabalho, que é magnífico. Que você Obrigada e possa sucesso continuar para com esse nós. brilho no olhar ali, de fazer algo, de realizar. É isso que a gente vê nos comentários e que você possa crescer muito na profissão. Obrigada. Nós, muito sucesso para nós, Com que a certeza. gente, com certeza, o jornalismo também se faz com isso. A gente se ajudando, né? É uma profissão muito bacana que é um ajudando o outro. E a gente assim vai crescendo junto. Muito obrigada, tá, Thiago? Muito bem, lembrando que a entrevista vai ficar salva aqui no IGTV, aí não acaba porque isso aqui é pura convergência. Ó, Com vai para o certeza. YouTube, Thiago Comunicador, aí lá na frente vai virar um podcast, então ninguém vai perder nada. Que arraso. Pronto. Im- Todas as Impossível plataformas. perder. Com certeza. Sucesso para você, Tati. Muito obrigado Obrigada. mais uma vez, hein? Muito obrigada, Thiago. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Valeu, galera. Todos que passaram por aqui, uma excelente noite e continue com a gente. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.